Oi! Hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês as minhas últimas leituras. E fora o projeto que eu já fiz, que eu já lancei um vídeo sobre, lendo os livros com as menores notas no meu Goodreads, que inclusive vou deixar pra vocês aqui nos cards, vou deixar na descrição se vocês quiserem ver esse vídeo. Eu li os livros piores avaliados da minha estante e infelizmente a grande maioria deles eu não gostei também, de fato. Então foram leituras meio ruins, assim, que eu tava uma atrás da outra, mas fora esses daí, gente, eu li tanta coisa boa nessas últimas semanas, principalmente depois que eu terminei esse projeto, parece que foi tipo assim, Deus falando, agora aproveita, meu filho, agora os refrescos, agora você vai aproveitar o descanso do justo. Então depois desse projeto eu comecei a ler bastante coisa boa, tô muito feliz com as minhas leituras e vou compartilhar hoje com vocês. Vamos começar rapidinho pra eu não me demorar, porque esse vídeo vai ficar imenso, então já vou dizer, ó, se inscreve aí se você ainda não for inscrito, seja muito bem-vindo ao meu canal, posto conteúdo literário semanalmente, me segue nas redes sociais e se você também quer ser um apoiador, se você quer ser um membro, um freaker oficial desse canal, me ajudar a conseguir viver de YouTube e receber um monte de coisa extra aqui do canal e além dos vídeos aqui, mas vocês recebem um monte de coisa a mais, o linkzinho tá aqui na descrição, beleza? Eu acho que eu nunca dei recados tão rápido assim. Vamos começar então compartilhando tudo que eu li recentemente com vocês. Eu vou fazer nesse vídeo específico de trás pra frente. Eu sempre faço tipo lá do que eu li lá atrás até o mais recente, mas eu vou começar ao contrário, eu vou começar do mais recente, então um livro que eu terminei ontem foi o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, nessa edição nova lançada pela Dark Side, que tá belíssima por sinal. Essa edição não só tem o texto original sem censura, mas também tem extras, tem resenhas que foram feitas da história do autor, tem uma parte só de notas e também mais algumas coisinhas extras, tem poemas no final. É um livro super completo. A história mesmo, ela acaba tipo mais ou menos aqui, faltando umas 100, 200 páginas e o resto é tudo conteúdo extra. E o Retrato de Dorian Gray vai falar sobre o Dorian Gray. Ele é um rapaz muito bonito. Todo mundo fala que ele é tipo a oitava maravilha do mundo. Meu Deus do céu, puta que pariu, belíssima! O nosso personagem Basil, ele tá no começo da história pintando um quadro desse Dorian Gray. É um quadro que acabou sendo muito bonito também, né? Ficou super fiel e eles falam, nossa, esse quadro a gente não pode expor porque ele mostra tantos sentimentos, é uma obra de arte, não sei o quê. Só que vão acontecendo coisas na história, coisas acontecem com esse quadro também, que eu não posso falar porque foi uma reviravolta quando eu cheguei na metade que eu fiquei muito chocada, que eu não sabia que ia ter esse elemento, e é um elementozinho de realismo mágico, coisa que eu também não fazia ideia que a gente ia encontrar aqui na história de Retrato de Dorian Gray, que é um clássico, né? Eu me surpreendi muito com isso daqui, eu achei que ia ser uma leitura que eu não ia amar, assim, e eu acabei amando, assim, super divertido de ler, super gostosinho, a tradução da Dark Side nesse livro ficou o sabor, tá muito, muito boa. Comparei com uma outra edição de Dorian Gray mais antiga que eu tenho aqui em casa e o texto flui muito melhor nessa edição aqui. Ele tem sim esse tom um pouquinho mais erudito, mais vitoriano, mais pomposo. Não se assuste com isso, tá? Isso não impede a sua fluidez na leitura. Isso inclusive é o que adiciona até o toquezinho de humor pra história, né? Os personagens falando desse jeito. Eu dei muita risada, eu li isso aqui em live, tinha hora que eu gargalhava, me entreteve bastante. Eu marquei bastante coisa também, como vocês podem ver, ó. Tá lotado de post-it, porque esse livro ele tem muitas frases legais, assim, que dão tapas na sua cara, sabe? E tem momentos também muito bacanas. Eu não só marquei frases que eu achei show, mas eu marquei também alguns momentos e cenas que eu achei muito bem desenvolvidas. A gente tem tensão sexual comendo solto no ar. A gente tem crítica social, tem essa questão do realismo mágico, que, mais uma vez, foi uma surpresa pra mim e eu achei muito legal, assim. Foi o que me fez devorar a história e querer saber mais sobre as coisas envolvidas com esse livro de Dorian Gray, assistir o filme e ver a opinião de outras pessoas. Eu fiquei assim, obcecado depois do que eu finalmente entendi do que a história se trata, porque assim, ele tem um começo um pouquinho mais arrastado, né? Ele tem um começo onde você ainda tá pegando a vibe da história, onde você ainda tá entrando no tranco. Gente, quando você imerge ali, quando começa a acontecer essas coisas, você descobre essa reviravolta aí, nossa, fica uma coisa muito legal, muito viciante, muito assim, impossível parar de ler. Você vai odiar os personagens, mas essa é a graça, essa é a questão, porque os personagens eles trazem discurso muito errados assim, né, em questão a padrões de beleza, em questão a padrões da sociedade e como quem tem beleza não tem inteligência, quem tem inteligência não tem beleza, sabe essa conversa assim? É um livro simples, mas que ele tá atrelado a um monte de significado. Eu sinto que cada vez que relê esse livro, você vai descobrir significados novos, sabe? E fala muito sobre a natureza do ser humano também, como o ser humano
como ele consegue se autodestruir assim, ó. E como beleza nenhuma pode salvar o ser humano de se autodestruir também. Fala sobre apego a bens materiais. É tipo um monte de assunto mesmo. É um livro que você demora um pouco pra entender qual é dele, porque ele recebe tantos elogios, né? Você pode ficar por um tempo ficando, nossa, mas é isso. Só que quanto mais você lê, mais as coisas que você já leu vão fazendo sentido. Mais aquilo que ficou pra trás, você fala, nossa, agora com o contexto do que eu tô lendo aqui mais pra frente, aquilo lá atrás era genial. E também é muito engraçado que eu fui lendo esse livro e comentando com o pessoal nas lives, e a gente fazia muita conexão com coisas do dia a dia. Muitos dos assuntos, por mais que ele seja um livro antigo, muitos dos assuntos a gente falava, nossa, hoje em dia a pessoa, esse personagem aqui é pessoa tal na nossa sociedade. Então é um livro muito atemporal, um livro muito que diz bastante sobre a sociedade de hoje ainda, né? Com a humanidade mudou, mas não mudou nada. É muito legal o personagem do Dorian Gray também, a forma como ele começa e como ele termina. São duas pessoas completamente diferentes e a trajetória dele também faz muito sentido. É um desenvolvimento de personagem incrível. Ai, gente, eu amei essa leitura. Eu dei 4,5 estrelas pra ele. E o final, por Deus, não, meus amores, mas o final é muito bom. O final é muito bom. Então eu recomendo que vocês leiam o Retrato de Dorian Gray. Tá lançando essa edição agora. E fiquem ligados no meu Instagram, pois eu tenho uma outra cópia aqui pra vocês. Essa aqui tá lacradinha. Tá rolando um sorteio lá no meu Instagram, tá bom? Então corre lá, se você ainda não me segue, Victor Almeida P, pra concorrer a uma cópia desse livro. Próximo livro que eu vou compartilhar com vocês é O Baú do Zumbi Gelado. Esse conto, escrito pelo Rafa, eu já li um outro conto dele, que é As 220 Mortes de Laura Lins. Já falei no canal também. Amei. Rafael escreve muito bem. Laura Lins, ele, tipo assim, é uma história rápida, cheia de reviravolta, e que, tipo, quando você lê 50, 80 páginas que tem aquele conto, você sente que você leu um livro completo, inteiro, e que foi uma experiência sensacional. Então, quando ele lançou O Baú do Zumbi Gelado, eu fiquei com essa mesma expectativa, porque eu já sabia que o cara escrevia bem, entendeu? E foi outra experiência muito bacana. Gente, eu amei esse conto também. O Baú do Zumbi Gelado é sobre um rapaz que ele trabalha num brechó, e ele é muito viciado nesse jogo chamado Zumbizeira. Nesse jogo ele é super forte, nível alto e tudo mais. Existem rumores de que pessoas que derrotaram um chefe lá especial, que é o Zumbi Gelado, assim que as pessoas derrotam esse chefe, a tela pisca, dá um negócio meio esquizofrênico assim, e a pessoa, a alma dela é aprisionada no jogo e ela vira um NPC, que é um personagem não jogável. No começo da história, a gente tem uma personagem chamada Stella, ela vem pra esse brechó do nosso protagonista e ela fala, eu preciso que você me ajude, meu namorado tá preso dentro do jogo, você é nível alto, você consegue atingir a zona X lá onde eu não tenho acesso, e só você pode salvar ele, me ajuda. Então, esse conto é basicamente a jornada dele ali no jogo, tentando salvar o namorado dessa menina. O conto tem aquela escrita rápida, gostosinha. Eu li isso aqui em um sprint de 1 hora lá na Twitch. Tem uma narrativa super imersiva. É um conto super bem feito, sem contar também um sensozinho de humor. É um conto independente nacional. Imediatamente ele já consegue pegar a sua atenção, sabe? Você ficar intrigado pra saber o que vai acontecer. Tem elementos que eu gosto muito, que são essas coisas de videogame, de jogo online. Fala muito sobre stream também. Esse namorado da menina, ele era um youtuber famoso e ele se envolveu numas polêmicas ali, numas tretas. Inclusive tem até assuntos pesados, como pedofilia, por exemplo, nesse conto. Mas eu gosto muito desse negócio de videogame, o Rafa fez super bem. Você tem aquela sensação de, tipo, uma história de videogames feita por alguém que gosta de videogames pra pessoas que gostam também. Então você sente essa familiaridade. O mistério, ele é construído em pouquíssimo tempo, o que também é uma característica muito marcante do autor, que a gente já viu em Laura Lins. E o Rafa, ele também é conhecido pelo quê, né? Nas últimas páginas, ele fazia o seu queixo cair e colocar reviravoltas muito doidas. E no Laura Lins aconteceu isso, eu fiquei super chocado. E aqui aconteceu. Daí eu fiquei tipo, legal. Fiquei chocadinho. Falei, beleza, gostei da conclusão. Aí acontece outra reviravolta. Aí eu falei, meu Deus, fiquei chocado de novo. Aí acontece outra, fiquei, pelo amor de Deus. Foi uma reviravolta atrás da outra, foi muito legal. A conclusão desse conto é muito massa. Também é muito fofinho, muito guardar no potinho assim. Talvez um pouco triste também. Eu fiquei impressionado, assim, como o Rafael constrói não só uma história, mas personagens tridimensionais, coisas que parecem reais em 30 minutos de e-book, sabe? Coisa que o autor não consegue fazer em 500 páginas, o Rafa fez em 30 minutos de e-book. Gostou da habilidade da gata? Eu amei. Enfim, pra o conto Baú do Zumbi Gelado, eu dei 5 estrelas, e o Rafa tá fazendo um negocinho que, se você avaliar o livro dele na Amazon, se você ler, escrever a sua resenha na Amazon, enviar pra ele no Instagram, ele te manda um kit de marcadores do conto, tá bom? Então vou deixar o Instagram aqui na tela pra vocês, e vocês vão lá, leem, avaliam na Amazon e manda pra ele. As 100 primeiras pessoas que fizerem
vão receber os marcadores, tá bom? Então corre enquanto dá pra fazer, tá bom? O próximo livro que eu vou falar pra vocês é o maravilhoso O Julgamento de Miracle Creek, da Angie Kim. Esse livro vai falar sobre uma cidadezinha chamada Miracle Creek e um casal coreano, eles fazem tipo que um tratamento médico onde se utiliza de pressão e oxigênio para conseguir curar condições específicas e condições raras das pessoas e condições que na verdade não tem cura, né? Como por exemplo, a gente vai ver bastante nesse livro, que é o autismo. Então os pacientes tecnicamente eles entram dentro dessa câmara que eles chamam de submarino, eles colocam um capacete assim e através do tratamento de pressão e oxigênio supõe-se que consegue a cura para ou melhorar essas condições específicas. Só que o que acontece no começo da história, a gente vê que houve uma explosão nesse submarino, porque mexe com tanques de oxigênio, né? Então, contato com o fogo é muito perigoso. Acontece uma explosão e a gente vai ter o livro inteiro trabalhando sobre esse julgamento para tentar descobrir quem foi o culpado por botar fogo ali e explodir tudo. O livro ele tem muito essa vibe tribunal, né? De interrogatório e de juiz, de testemunhas, e vai tratar muito sobre isso. A gente tem descrição do julgamento inteiro, basicamente, de todas as perguntas, das respostas das testemunhas, e é muito legal. Fazia um tempo que eu não li um livro assim, nesse estilo. Na verdade, eu li pouquíssimos, e ele faz muito esse esquema de te atiçar com coisas que aconteceram, tipo, ele já mostra o que aconteceu, mas depois ele volta e vai tentar explicar como chegou naquilo. E esse voltar, você fica muito curioso pra saber qual foi esse desenvolvimento pra culminar naquele final que a gente já sabe. Tem uma vibe muito imersiva, muito cinemática também. Eu fiquei morrendo de vontade. Acho que é um livro que se daria muito bem adaptado pra uma série de TV, por exemplo. Ele alterna os pontos de vista, então a gente vai ver a história pelo ângulo de vários personagens e todos eles são maravilhosos. Você não tem aquela sensação de que você não sabe sobre quem você tá lendo. Todo mundo é muito distinto e também ele faz saltos no tempo, né? Ele fica contando um pouquinho mais do presente no tribunal, mas às vezes ele também volta e conta cenas do passado pra você entender melhor de forma visual como aquilo aconteceu, né? Então ele não cai naquele erro de só contar e não mostrar. A autora realmente ela volta e mostra pra gente a coisa acontecendo, e esses flashbacks são muito bacanas também. O livro tem muita representatividade coreana, né? Vários personagens desse livro são coreanos e isso traz uma carga cultural, algumas coisas também sobre a cultura coreana e sobre personagens virem dessa cultura e como isso afeta eles, como isso afeta a família deles. Tem muito a questão da cultura coreana no aspecto de família, e isso é muito legal também, essa representatividade. Os personagens são muito bons, eu gostei de absolutamente todos, e foi muito aquela coisa de que todos são culpados, mas ninguém é. No momento que você tá vendo o julgamento, né, e todos eles sendo interrogados, você acredita na história de todos, e chega um momento que parece que ninguém realmente fez, aí você fica, mas quem que fez isso então? Se todo mundo ali é inocente, será que vai apresentar um novo personagem? É esse tipo de carisma que você pega pelos personagens que você acredita em tudo que eles falam. O desenvolvimento desses personagens é muito bom. O julgamento tecnicamente é curto. A gente vai entender muito mais sobre a vida dos personagens e sobre como eles são, como eles pensam, e a autora coloca umas sacadas que eu fiquei tipo, caramba, na forma como ela cria coisas pra construir a tridimensionalidade dessas pessoas. Tanto que eu marquei bastante coisa nesse livro também, e várias delas são relacionadas a desenvolvimento de personagem. Coisas que a autora criou pra que justificasse porque o personagem é daquele jeito, e são coisas muito inteligentes mesmo. Eu senti uma vibe um pouquinho assim, Pequenas Grandes Mentiras, às vezes em relação a ser uma cidade pequena e tratar sobre mães e filhos, treta entre as mães ali, coisa que acontece bastante, né, no Pequenas Grandes Mentiras. Não só isso também, mas é um livro que ele vai então entrar nesse assunto da maternidade, e ele fala sobre maternidade de uma forma muito crua, de uma forma muito vívida, muito real, e assim, falar sobre a humanidade das pessoas, mas da forma mais sincera possível, sabe? Como todo mundo tenta ser bom na questão da maternidade, né? A gente tenta ser o melhor pros filhos, mas não tem como evitar pensamentos, às vezes, que são, digamos que podres, assim, né? Pensamentos negativos, ou pensamentos de tipo, nossa, se eu não tivesse esse filho por 5 minutos só pra conseguir descansar. Não só isso é um exemplo muito básico, assim, mas coisas nesse sentido, né? Como a gente tem pensamentos que são maus, que duram, assim, milésimos de segundo na nossa cabeça, e como isso é normal pra todo ser humano, né? Ninguém é perfeito, ninguém é o santo imaculado. Então, eu achei essa construção que a autora fez em relação a isso muito legal, é bem presente no livro, tem muito a ver também com o julgamento e com as coisas que acontecem. Eu confesso que, assim, eu peguei spoiler de quem que era o culpado, isso me deu um pouquinho uma desanimada,
animada, porque, enfim, eu já sabia o final. Mas isso é culpa minha, tá? Não é culpa do livro, a conclusão é muito boa. Mas isso me permitiu ver alguns furinhos na história. Eu já sabia, então eu fui lendo os pontos de vista dessa pessoa em específico muito atentamente. E depois, quando eu vi a conclusão, eu voltei nos pontos de vista dessa pessoa e eu vi que realmente ficaram alguns furos ali, ficaram algumas coisas que não se justificam completamente. Então até que foi legal, né, pra conseguir enxergar essas coisas. Mas, de qualquer forma, o livro é excelente, maravilhoso. No fim, você sente que leu sobre pessoas reais e que você conhece elas muito bem e, tipo, a ponto de ser assustador. Muito bom, eu dei pra esse aqui 4 estrelas e meia. Bom, agora vamos falar sobre o que? Senhor dos Anéis, do Tolkien. Gente, esse livro é gata. Esse livro que foi, assim, o caos na minha vida, né? Eu finalmente li Senhor dos Anéis, apesar de todo mundo me botando pavor, falando que eu não ia gostar, que eu não sei o que, já vejo o Victor abandonando, já vejo o Victor massacrando, meu Deus, meu queridinho. Gente, calma, pelo amor de Deus, eu imploro que vocês se acalmem. Eu dei 4 estrelas e favoritei Senhor dos Anéis. Apaixonado. Já revi o primeiro filme também, tô muito ansioso pra ler o segundo. O que eu achei de Senhor dos Anéis? Nem vou explicar a sinopse, porque vocês já conhecem, né? Pelo amor de Deus. A primeira impressão que eu tive é que ele me trouxe muito esse sentimento do RPG clássico, daquela coisa Dungeons and Dragons, daquela coisa World of Warcraft, né? Se você conhece essas coisas, você sabe o que eu tô falando. E eu amo isso. Eu amo livros que se passam em cenários de Idade Média, essa coisa meio medieval, meio fantástica, mas eu acho que ninguém faz como o Tolkien, gente. Ele tem um sabor, ele tem um tumpeiro próprio, entendeu? Ele tem uma coisa que só o Tolkien faz desse jeito, e eu acho que é por isso que ele é tão amado assim pelas pessoas, por isso que Senhor dos Anéis é tão famoso, e todos os outros livros dele, né? Que a forma como ele faz é diferente. O mundo não é mais do mesmo, e ele fala com tanta naturalidade que não parece que aquela coisa pesada de construção de mundo, não parece que ele tá tentando provar pra você a existência daquele mundo. Parece que tudo isso já existe e você só foi pra lá, você só foi transportado pra lá e sucesso, entendeu? Eu me senti vivendo na Terra-média, né? Eu fiquei vislumbrado com as coisas que eu tava lendo ali, e foi dois sentimentos muito bacanas. O primeiro deles é aquela coisa de, nossa, eu tô lendo esse livro, mas eu sei que lá no futuro eu vou ter essa coisa de que, queria esquecer esse livro pra ler ele pela primeira vez de novo, sabe? Mesma coisa que acontece com Harry Potter, né? Às vezes a gente dá vontade de esquecer e ler como se fosse pela primeira vez, e foi isso que eu senti com esse livro aqui, então isso foi muito legal. E a outra coisa também, foi muito bizarro que eu tava fazendo as minhas coisas, né? Eu parava de ler e minha cabeça ficava nesse livro. Eu ficava, tipo, contando os minutos pra eu terminar esse negócio que eu tinha pra fazer, pra eu poder ler de novo. E assim, como a leitura hoje é meu trabalho, como eu faço isso todos os dias por várias horas, principalmente com as lives, chega um momento que eu tô cansado, sabe? E com O Senhor dos Anéis, eu terminava de fazer as coisas, eu ainda queria ler mais, eu ainda queria voltar pra essa história, eu não me cansava de O Senhor dos Anéis. De fato, a história é sim devagar, em alguns pontos, não me entendam mal. É um livro lento, é um livro que, meu Deus do céu, que lentidão dos córneos. Mas não me importei nem um pouco com isso, porque tava tão gostoso, tava tão prazeroso, os personagens, a ambientação, a escrita, tava tipo, me deliciando, assim. E que bom que demorou pra terminar, sabe? Porque no fim fica aquela sensação de que você queria mais. Graças a Deus tem mais, tem o 2 e o 3, né? Então depois que terminar o terceiro, eu acho que eu vou sentir muita falta. E é muito uma coisa tipo assim, tá? Você leu 200 páginas, mostrando no mapa aqui pra vocês, ó. Os personagens, eles foram, tipo, daqui até aqui. 1 centímetro aqui no mapa, eles andaram e já foi 200 páginas. Eu percebi também um pouquinho de dificuldade minha em me concentrar nas descrições, mas isso é um problema meu. Eu até brinquei na live, né, que eu tenho na minha memória, assim, na minha cabeça, já os cenários prontos. Então se fala que tá numa floresta, eu vou lá na minha cabeça e pego a floresta 1. Não, essa floresta não combina, então vou pegar a floresta 2. Aí eu começo a visualizar a floresta 2, que já existe na minha cabeça de vários outros livros, de vários tempo pra trás, entendeu? Quando o Tolkien começa a descrever a própria floresta dele, a dicção aqui foi bem ruim, eu não consigo me concentrar e não consigo visualizar a descrição dele, porque eu já tô teimoso aqui com uma outra descrição de floresta na minha cabeça. Isso, mais uma vez, é um problema meu, mas eu acho que é também pelo fato de que o Tolkien descrever de uma forma um pouco difícil de você visualizar 100%, assim, é uma descrição, às vezes em excesso, que realmente não é aquela coisa fluida de você, nossa, consigo visualizar perfeitamente o que ele tá falando. Mas é isso, assim, em alguns momentos também, não foi sempre. Eu gostei demais de Senhor dos Anéis, estou muito animado pra... Senhor dos Anéis, sim, né? A Sociedade do Anel. Estou muito animado pra ler o segundo, e pra esse aqui eu dei, como eu disse, 4 estrelas e favoritei. Em seguida, eu continuei
amei uma série, falta só um livro agora pra eu terminar, uma série de 4 livros. Eu li o primeiro lá em 2014, 2015, então fazia muito tempo, e eu tava com medo de me sentir perdido na série, mas eu já vou explicar também por que eu não me senti. O livro lá de trás que eu li foi O Doador de Memórias, não sei se vocês sabem, mas esse livro distópico que fez um mini sucesso na época, ele tem 3 continuações. Ele é uma quadrilogia, uma série aí com 4 livros, e eu li então o Gathering Blue, que é o segundo volume, e o terceiro volume, Messenger. Agora só falta o Sun, que é o 4º livro, mas ele é imenso, então eu deixei ele pra depois, não li ainda. Mas, gente, eu gostei demais disso aqui. Eu entendo um pouquinho a frustração das pessoas, porque essas continuações, elas não têm nada a ver com o Doador de Memórias. Na verdade, tem, mas não é uma continuação direta. Não são os mesmos personagens, não é o mesmo local ali onde se passa a primeira história. Então, parece que você começou uma outra série, parece que você começou uma trilogia que começa aqui, continua aqui, provavelmente termina no terceiro. Então, assim, eu me entendo um pouquinho da frustração das pessoas. Tive muito medo, porque falam mal por causa disso, né? As médias desses livros não são boas no Goodreads. Assim, são 3.7, uma média razoável. Mas eu dei 4 estrelas pra Gathering Blue e 4,5 pra Messenger. Então eu gostei bastante. Eu amei os dois, eu gostei muito de conhecer os personagens novos apresentados nesse universo. Fazer essas ligações com o primeiro livro, porque parece que não tem, mas tem sim. Meio que fica subtendido, você entende como pode ser conectado com o primeiro livro. No Gathering Blue, a gente acompanha uma protagonista que ela perde os pais. No começo do livro, a mãe dela tá morrendo e ela tá sozinha ali num vilarejo onde tudo é muito bruto, assim. As pessoas, é quase como primitivo. As pessoas moram num vilarejo meio pântano, assim, e elas são bem primitivas. Eles falam, não, seus pais morreram, agora você não serve pra nada, a gente vai usar a sua casa pra construir outra coisa aqui no lugar. E ela fica meio perdida até que ela é convidada pra morar no prédio mais importante ali, que é meio que o prédio do governo, entre aspas, porque ela tem dons de bordar. A nossa protagonista, ela borda muito bem. Esse dom dela se estende até ser um dom um pouco mágico, porque às vezes ela borda coisas que ela não sabe fazer isso, mas veio pra ela naturalmente, enquanto ela tá fazendo, tipo, meio psicografando, assim, a bordagem, entendeu? Ela psicografou uma florzinha num tecido, por exemplo. E isso é muito importante pro governo, porque eles têm todos os rituais, onde tem o manto do cara lá, e esse manto é todo bordado, então ela saber bordar é muito importante pra eles, enfim, todo um rolê lá. Eu achei uma delicinha, amei os personagens, como eu disse, essa personagem protagonista, o amigo dela, que depois vai aparecer bastante aqui em Messenger. A estranheza desse universo, porque ele meio que diz no começo pra gente que a nossa Terra agora ela foi destruída, guerras e acabou tudo, e a sociedade se reergueu dessa forma mais primitiva e dessa forma mais não se lembrando das coisas antigas. As coisas antigas, no caso, o nosso mundo de hoje, né, viraram canções, viraram mitos pra eles. Então, é muito estranho, assim, a forma como o autor constrói, mas é um estranho bom, é um estranho muito legal. Então, ambos os livros, eles têm elementos de mistério, coisas que estão meio mal explicadas. Tipo, como é distopia, né? O governo sabe muito, mas as pessoas sabem pouco, e daí você fica querendo saber o que é esse muito. É até meio creepy, às vezes. O final do segundo é muito bom, eu gostei bastante, ele surpreendeu, mas ficaram muitas coisas em aberto. Eu tive medo, porque me disseram que o 3 é a continuação do 1, e o 2 ele é meio avulso. Não é isso, gente. O 2 ele é uma nova história, entre aspas, entre muitas aspas, e o 3 é a continuação direta do 2. Então, assim, esse meu medo foi infundado, porque no terceiro a gente já teve muitas respostas. As primeiras 50 páginas, assim, cheio de dedo no cu e gritaria. A gente vê aqui no terceiro como esse universo é mais mágico do que a gente imaginava. A gente vê mais coisas em relação a esses dons. A gente vê... é um realismo mágico muito diferente que o autor faz aqui, que é bem bacana. Algumas coisas vão se amarrando aos poucos, coisas pequenas, mas que fazem as diferenças. Aí aparece o personagem do primeiro livro, e você entende tudo o que aconteceu com ele. Aí você entende um pouco sobre essas comunidades, sobre como a nova humanidade se dividiu. Ele não explica tudo tintim por tintim, e isso é ótimo, porque fica muita coisa em aberto, e essas coisas em aberto, você começa a criar teorias na sua cabeça, e isso basta. Você não termina assim com essa sensação de frustração. Ainda tem o quarto livro, né? Vamos ver o que acontece, mas muito legal. E esses dois, eles leem quase meio que como conto de fada, assim, sabe? É um sentimento bem diferente. Enfim, amei. Bom, já estamos aqui no amei, adorei. Nossa, maravilhoso. Vamos falar de uma bomba agora. Por favor, não me massacrem, mas eu não gostei de A Hospedeira. Eu acabei abandonando.
E eu tentei, hein? Estão de prova como eu tentei nessas lives. Eu peguei ele pra ler 2 vezes, abandonei, depois eu dei uma segunda chance. Essa Hospedeira também, não vou falar muito sobre a sinopse, é outro livro distópico, onde eles implantam meio que esses seres extraterrestres dentro das pessoas e esses seres tomam conta da vida da pessoa e a pessoa, enfim, desaparece pra sempre. Só que a nossa protagonista, ela é divergente. Ela é uma Katniss, ela não pode ser domada. Então ela consegue ter a consciência dela ainda com esse ser dentro dela. Isso é muito perigoso pro negócio geral ali, né? Achei o começo confuso, achei que foram 80 páginas explicando um monte de coisa que eu não entendi nada, várias coisas sobre elementos, assim, coisas sobre esses seres que também ficou muito ambíguo. Eu acho que a autora, a gente não pode negar que a Stephenie Meyer escreve bem, tá? A Stephenie escreve muito bem, só que às vezes ela escreve difícil. Às vezes ela escreve de um jeito que eu não consigo compreender, entendeu? Começa um romance repentino, a menina, ela tem, sei lá, 17, o cara tem 20 e poucos, 28, eu fiquei tipo, meu Deus, Polícia Federal. Esse romance tem 0 desenvolvimento, ela deixa claro, ela fica explícito que eles se apaixonaram perdidamente de te amo até a morte em 29 dias. Levou um mês. E como você meio que começa essa história, eles já estão juntos, entre aspas, você não viu o desenvolvimento disso, então você não tem apego ao relacionamento deles, você não tem apego a esses personagens, então eu fiquei meio que tipo assim pros dois, sabe? Achei o começo devagar, achei entediante, chegou na página 100 já não aguentava mais, aí eu parei. Falei, não quero, chega, não gostei, deixa pra depois. Passou um tempo, eu fiquei com a minha cabeça na hospedeira. As pessoas falaram, nossa, você parou bem na parte que fica bom. Aí eu falei, tá bom, vamos dar uma segunda chance. Peguei a partir da página 100, que é onde eu tinha parado, li 120 páginas, falei, gente, mais 20 páginas eu já não aguento mais esse livro, pelo amor de Deus, não acontece nada, livro chato, livro parado, que insuportável. E daí eu abandonei de novo, dei essa segunda chance, mas também não funcionou. Eu acho que a execução da Peregrina, que é o ser lá, e da Melanie, que é a menina, a conversa das duas, uma hora uma fala, a outra fala, isso também fica muito confuso, você não sabe quem que tá falando. Achei que a execução disso foi um pouquinho pobre, poderia ter sido feito de uma forma melhor, mais imersiva, mais gostosa de acompanhar. Achei confuso e ruim mesmo, no caso. E eu também não tive saco pra esperar isso ser desenvolvido, sabe? 120 páginas já era o suficiente pra começar a dar um coisa ali, né? E essa coisa não deu. Felizmente abandonei, não avaliei, porque quando eu abandono eu dou 0 estrelas. E é isso, não é mesmo? Mas vamos falar novamente de coisa boa. Agora, eu também li a trilogia inteira do Filho das Trevas. Eu reli o Filho das Trevas, que eu não lembrava nada do livro. Aí eu peguei o segundo, Dona do Poder, e peguei o terceiro, Senhora do Fogo. Ai, que sabor de manjares celestiais. Gente do céu, 5 estrelas pra todos esses livros. A trilogia inteira 5 estrelas. Não tem um livro ruim. Ah, mas o segundo... Tem aquela coisa de segundo livro sempre ser devagar, não sei o quê. Não, os 3 é bom. Os 3 é 5 estrelas, maravilhoso. Kristen White, nada acima dela, entendeu? O Filho das Trevas é um reconto do Vlad Impalador, que é uma história real, no caso, e ele é muito voltado para essa questão do Império Otomano, e vai falar bastante sobre as brigas ali de Constantinopla e de territórios e questões religiosas também, da fé muçulmana e da fé cristã, enfim, todos esses elementos aí. É um livro bastante voltado para a política também, junto com os elementos fictícios, mas assim, ele é um livro que eu diria mais como um romance histórico, assim, sabe, do que uma fantasia, porque não tem elementos fantásticos, não tem magia, não tem dragão, não tem nada disso. Então é mais voltado para as coisas reais mesmo, sabe? E você vê essas capas, dá muita impressão de ser uma série fantástica, assim, com magia, com um monte de coisa, né? Mas não é. Não vou com essa expectativa. Mas vamos lá. Trilogia Filha das Trevas. O que falar sobre esses livros incríveis. É uma trilogia muito rápida de ler, no nível absurdo, assim, que eu pisquei, já tinha lido 100 páginas. Tava com medo de ler os 3 seguidos e achar que ia demorar um mês, mas eu acho que eu levei 1 semana e meia, no máximo 2 semanas pra ler tudo isso daqui. Foi muito rápido. Acho que até menos, na verdade. Os personagens, gente, dessa trilogia são daqueles personagens que você vai terminar e você vai procurar fanart no Pinterest pra usar de fundo de tela do celular, entendeu? É nesse nível de obsessão. A Lada é a nossa protagonista, ela é uma personagem muito sagaz. Ela que relaciona com o Vlad na história real, né? Então ela fica meio sanguinolenta, meio sangue no zóio, assim, mais pra frente, né? Ela vira quase que uma Daenerys, assim, meio ditadora. E ela tem um desenvolvimento fora de série nos 3 livros. Ela
começa o Filho das Trevas de um jeito e ela termina o terceiro com uma pessoa muito doida, assim, e que você acompanhou toda essa trajetória e é muito legal ver como ela se tornou essa nova pessoa. Incrivelmente bem feito pela autora. O Radu, que é o irmão dela, ele já é o oposto, ele é uma pessoa mais doce, uma pessoa mais querida, mais meiga, mais uma criança viada, assim, né? Conhecidíssima como a Noite de Paris. Poderosíssima como a espada de um samurai. Inclusive temos elementos aí LGBTs, temos romances, né, de dois rapazes aí, meus nenéns, quero guardar no potinho para sempre. E eu amo como o Radu, ele vai se tornando também uma pessoa forte, mas em outros sentidos. Enquanto a Lada, ela é faca, espada, e cortar o pescoço, e chutar cachorro na rua, não sei o que, o Radu, ele já é mais uma coisa meio se infiltrando e conversando com pessoas e buscando fofocas e não sei o que. Ele é mais pela área da inteligência, assim, de ficar quietinho no canto dele, mas é mais estratégico, digamos, né? Então, para essas questões da guerra, você vê o oposto, né? Os dois ali lutando nessa guerra, uma com sangue e espada, o outro tentando ir pelas estratégias. A trama no primeiro livro, ele é bem por cima, tá? Ele é bem menos presente, mas no segundo e terceiro livro são livros políticos, tá bom? É basicamente isso, é guerra, é cerco, é território, é fronteira, rei, é sultão, é não sei o que, um monte de coisa assim, que leia com calma pra você não se perder também, tá bom? Também tem essa coisa que eu já falei, de qual livro que foi? Eu acho que foi no Miracle Creek, tem essa coisa de você entende o lado de todo mundo, você torce por todo mundo tá certo, mas todo mundo tá errado. Então quando a gente tem uma briga de lados em que você gosta dos dois lados, é muito doido de acompanhar a leitura assim, porque você não quer que ninguém se dê mal, entendeu? A série tem sim momentos mais arrastados, tá? O segundo livro, principalmente, ele tem essa sensação de ser um livro de transição do 1 pro 3. Ele tem momentos mais paradinhos, ele é um pouquinho mais arrastado, mas, gente, a série ela compensa você por isso, ela traz esse refrigério, entendeu? Porque tem momentos em que em 6 páginas já aconteceu umas 3, 4 reviravoltas, e é coisa de doido. Ela tem um balanço que vai indo, assim, sabe? Não é um balanço mais perfeito do mundo, mas não é uma série que você vai ficar cansado, é uma série que você vai querer terminar ela logo. Uma coisa que eu percebi na releitura é que os livros, todos eles na verdade, eles trabalham muito dessa coisa da Lada em relação a ela ser mulher e querer ser uma guerreira. O livro se passa na Idade Média, né? Então tem muito essa coisa do preconceito de mulher tem que usar vestido e ir pra festa e deixa a guerra pros homens, né? E ela tenta quebrar esse tabu, o som do tabu quebrando, a série inteira. E ela também tem as coisas dela, as questões dela que ela fica chateada, né? Porque ela quer muito ser essa pessoa, mas ela não sabe se ela pode, se ela consegue, se a sociedade vai aceitar e como que ela pode fazer isso. E às vezes ela não tá nem aí pra nada mesmo e ela é. Então tem muito esse debate interno dela que é muito legal de acompanhar. O final é épico, é incrível, é maravilhoso, é explosões, é triste, é tudo, tudo que você espera de uma trilogia épica. É literalmente aquele vídeo da mulher gritando: "Ih, queima Kengarau!" Tá com pau, queima Kengarau! O epílogo desse livro me deixou amargo, me deixou triste, me deixou morto por dentro e com a sensação de que realmente é uma trilogia incrível. O único defeito que eu diria que isso começou a surgir mais a partir do segundo livro, que é essa questão de ter muitos trechos que são aquela coisa do mal sabe ele que vai ter o que merece. Aí o outro personagem, mal sabe ele que eu ouço tudo que ele tá dizendo atrás da porta. Aí o primeiro personagem, mal sabe ele que eu sei que ele ouve, que eu estou falando, que eu vou, não sei o quê. Então, tem alguns momentos que acontece tipo assim, vamos atacar aquele país. Aí eles chegam lá e falam assim, nossa, mas ele já sabia que a gente ia atacar, e ele já preparou uma reviravolta pra cima da gente. Isso é legal, isso é bacana, porque você não espera. Só que isso acontece o tempo todo na série, entendeu? Quando você acha que vai dar certo, o outro lado já se preveniu e já preparou algo contra, então acaba ficando um pouquinho repetitivo esse recurso. Não a ponto de ser muito ruim, ser chato, assim, virar um problemão da série, mas eu senti um pouquinho dessa repetição, teve alguns momentos que me irritou. Mas no geral, gente, eu dei 5 estrelas pra todos os livros, maravilhoso. Eu amo Kristen White, tudo que ela escreve, tudo não, né? Teve um livro lá dela que eu não gostei, mas a maioria dos livros que eu li dela, maravilhoso, tá no meu top aí de autores. O próximo que eu vou falar pra vocês, inclusive, eu vou precisar de uma colinha que eu tenho aqui no meu Evernote, porque é uma resenha da Bia Paludetto.
E eu vou ler o que ela escreveu, porque é a minha exata opinião. Exatamente o que eu achei. O livro é O Castelo de Areia, na verdade ele é um quadrinho, ele é super fininho e ele deu origem àquele filme Tempo. Não sei se vocês já viram, que se eu não me engano é do mesmo diretor de Midsommar, Hereditário. Eu acho, posso estar falando merda. Tempo é um filme que eu ainda não vi, queria muito ver, inclusive quando tava no cinema, infelizmente não deu. Sobre pessoas que eles vão pra uma praia e eles não conseguem mais sair dessa praia. E eles percebem que o tempo passa muito rápido ali. Então, quem é criança começa a ficar adolescente e adulto do nada. Quem é velho fica muito velho e morre. Então, tipo, é como se você avançasse 100 anos de vida em 10 minutos, entendeu? Então tem esse desespero. A gente tá ficando velho nessa praia, a gente não consegue fugir dessa praia. É um conceito muito legal, é por isso que eu queria muito ver o filme. E o quadrinho, por incrível que pareça, ele é bem curto. Você fala, nossa, mas vai dar pra contar a história inteira? Conta, só que a que custo, né? Porque é péssimo. Gente do céu, que quadrinho problemático. Problemático. Aí que eu vou ler pra vocês o que a Bia escreveu. Vamos lá. Escrito por homens tarados que inventam 200 motivos imbecis para mostrar crianças e mulheres peladas e forçando situações que beiram o grotesco e se parecem muito por pedofilia. Como assim, nesse enredo, a forma de executar a história foi mostrando os corpos pelados de pessoas e fazendo crianças transarem loucamente ao amadurecerem sem nem mostrar mais nada do amadurecimento psicológico? Todo o resto que ele tenta passar sumiu nesse limbo de órgãos genitais e crianças que do nada viram ninfomaníacas. Horrível, me deu asco. Gente, a cada página desse quadrinho tem um peito, tem uma pessoa pelada, tem um órgão genital, assim, é horrível. Criança porque tipo, as crianças elas crescem muito rápido, né, elas viram adultos do nada, só que tipo, é adolescente, do nada começa a transar, e umas cenas muito estranhas, muito bizarras, que dão um sentimento ruim mesmo, sabe? Eu não tô sendo púdico aqui, tá bom? Realmente, se você tem coragem, leia aí pra ver que eu não tô sendo púdico, que realmente é assustador, é bizarro, parece que foi um quadrinho escrito pra suprir alguma fantasia desse autor. Eu dei 1,5 estrelas pra esse quadrinho, eu gostei do conceito, mas a execução podre de Covid, entendeu? Não gostei, horrível. Mas agora vamos voltar a falar sobre coisa boa, a gente faz um ruinzinho, fala de 3 bons depois. Esse livro eu li lá atrás, na época que eu tava meio doente, né, que vocês já sabem tudo que rolou, que é o Contos da Academia de Caçadores de Sombras, The Shadowhunter Academy. Acho que é isso, Tales of the Shadowhunter Academy, que foca bastante num personagem específico que eu acho que eu não sei se eu posso falar, é spoiler? Não sei, é spoiler falar que é esse personagem? Acho que é. E são contos, né? Só que os contos desse livro, eles são bem lineares, então é meio que tipo, acontecem um atrás do outro na linha do tempo, um atrás do outro, então parece um livro normal, parece é um livro de contos, mas ele lê como se fosse um Instrumentos Mortais 7, entendeu? Inclusive, vários personagens reaparecem aqui e a gente sabe o que aconteceu com eles depois do 6º livro de Instrumentos Mortais. Então, é literalmente, gente, eu vejo esse livro aqui como Instrumentos Mortais 7, entendeu? Porque ele continua a história do 6, ele continua a história de quase todo mundo que a gente vê na grande série de Instrumentos Mortais, que eu amo, por sinal. Tá sentindo muita falta e foi um refresco ler sobre esses personagens aqui. Eu gostei muito que ele, como é uma academia de caçadores de sombras, ele tem um clima meio Hogwarts. Essa coisa meio, enfim, escola e pessoa e dormitório e tudo mais. Eu achei incrível como depois de 9 livros, no caso, né? Os 6 de Instrumentos Mortais e o 3 de Peças Infernais, depois de 9 livros, a Cassandra ainda consegue expandir esse universo e colocar detalhes novos, detalhes interessantes e complementar coisas que ela já criou, coisas em relação à magia, que é o sistema de como tudo funciona entre os Shadowhunters também. Então, cada vez ela se reinventa, cada vez ela expande, são coisas muito criativas, muito bacana. Eu fico cada dia mais apaixonado por essa gordinha maravilhosa que é a Cassandra Clare. O crescimento do protagonista dessa história também, que eu, né, pensando aqui, realmente acho que é um spoiler falar quem é, mas o crescimento desse protagonista que tá na capa que vocês estão vendo aí é muito bom. Alguns contos são mais legais que outros, como todo livro de contos, gente. Tem conto chato, tem conto bom. Então, tem alguns contos que são realmente sonífero, o próprio suco do sonífero, mas tem outros contos que são, assim, cadelizados. Totalmente cadelizado no conto, principalmente o último acho que é meu favorito, é muito, muito bom. Coisas que acontecem nos personagens ali, ai, olha, o próprio surto. Mas, no geral, eu gostei bastante, tirando esses contos que são um pouquinho mais chatinhos mesmo, dei 4 estrelas porque eu gostei de mais da metade, eu gostei da maioria dos contos ali. Então, 4 estrelas e pronto pra ler agora. Ok, qual que é a próxima série? Eu acho que é o Artifício das Trevas? Ai, Deus me ajude, porque cada livro é desse tamanho. Enfim, gente, esse foi o último livro, acabou. Ai, não aguento mais falar, vou até tomar uma água.
Esse foi o último livro que eu tinha pra trazer pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você já leu algum dos livros que eu falei aqui nesse vídeo, se você concorda, se você discorda, o que você achou. Também aproveitar, deixa a recomendação pra mim, se vocês conhecerem livros que também tem essa vibe de tribunal, que se passa durante um julgamento, igual o Miracle Creek, porque eu tô doido pra ler outra história assim. Fiquei com muita vontade depois que eu li ele. Então, se tiver como sugestão, deixa aqui pra mim aqui embaixo. Não esquece, vai lá no meu Instagram que vai estar rolando o sorteio do Retrato de Dorian Gray nessa nova edição incrível da Darkside. E por enquanto é isso. Se você ainda não se tornou um apoiador desse canal para receber conteúdo exclusivo, para ter acesso ao nosso grupinho no WhatsApp, ganhar marcador de livros, ter leitura conjunta, ter vídeo adiantado, mais um monte de coisa, fora o nominho dessas pessoas lindas, gostosas do meu coração que estão aparecendo aqui na tela. Se você ainda não é um membro, por favor, me ajuda a conseguir continuar aqui no YouTube só assinando pelo linkzinho aqui embaixo. Mas também, se você não pode apoiar e for comprar alguma coisa na Amazon, eventualmente, lembra de usar o meu link também. Comprando pelo meu link, você super me ajuda. São duas formas de eu conseguir me manter aqui, tá bom? É isso, gente. Ficam esses recadinhos pra gente terminar o vídeo. Antes de ir, deixa o seu joinha, se inscreva se você ainda não for inscrito. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Grande beijo pra vocês e tchau!